de estudo bíblico é estudando o que nós conhecemos e é conhecendo o que nós louvamos e adoramos. Não existe outro meio. Não existe outro meio. Não tem como você adorar a Deus sem você conhecer a Deus. E você conhece a Deus nas Escrituras Sagradas, nas suas devocionais, nos estudos bíblicos, nas aulas de EBD, nos encontros PGs e também nos cultos de adoração ao nosso Deus. Nós estamos iniciando hoje as aulas sobre o capítulo 21, na verdade 21 e 22. Hoje vamos usar uma parte do 21 e eu convido aos irmãos para lermos juntos Apocalipse capítulo 21, 1 a 8. Eu lerei os ímpares e a igreja responderá com os pares, lerá os pares. Até o versículo 8. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Como eu disse, nós estaremos iniciando hoje, eu não sei ainda quantos estudos nós faremos, se mais um ou mais dois dos capítulos seguintes, final desse capítulo e o próximo, mas o tema será este até o final: finalmente glorificados. Finalmente glorificados. Nós trabalhamos nesse período de discipulado 5 módulos. Nós trabalhamos quem é o homem, quem é Deus, nós trabalhamos o plano da redenção, trabalhamos a santificação e agora estamos trabalhando a glorificação. Nós encontramos detalhes maravilhosos e somente quem não pôde acompanhar ou participar não pôde também enriquecer-se com os estudos ou nos estudos, nas participações aqui presentes. E a gente introduz este assunto da glorificação confirmada ou consumada, dizendo que nós somos um povo extremamente privilegiado. Nós somos o único povo que já viu nos olhos de João o estado de glorificação, mesmo ainda ainda não tendo acontecido, ainda não aconteceu. Quando nós estudamos Apocalipse 21 e 22, e aí eu fiz uma jogada aqui, dar um salto no tempo para um tempo cujo tempo não existe, que é a eternidade.
A gente até brinca, né? Onde você vai viver, vai passar a eternidade? Você não vai passar a eternidade, né? Porque a eternidade não passa, não tem tempo. Então, quando você estuda Apocalipse 21 e 22, é algo tão espetacular que você é projetado para um lugar que você não tem noção do que é, porém, nos é revelado grandes coisas, nos são reveladas grandes coisas dentro daquilo que nos é apresentado na visão que Jesus Cristo concedeu a João. Isso é uma experiência ímpar para homens pecadores e redimidos no Senhor Jesus Cristo. Sabe, eu vou bater essa tecla, tem pouco tempo que isso veio no meu coração com muita força, eu vou bater essa tecla constantemente. Nós precisamos conhecer mais a Jesus. Nós precisamos conhecer mais a Jesus, plenamente a Jesus. Porque agora não existe mais nada para Deus nos revelar que não esteja em Cristo. Então nós precisamos conhecer. O problema não é que Deus não se revelou, mas tudo que Ele quis revelar ao homem está em Cristo. Então depende de nós conhecermos a Jesus Cristo. Depende de estarmos cada vez mais conhecendo o Senhor Jesus. Bom, o que nós temos aqui agora é que o juízo final já aconteceu. Então nós temos o diabo, a besta, o falso profeta e todos que não têm o seu nome escrito no livro da vida, pereceram e estão já no lago que arde com fogo e enxofre, conhecido como a segunda morte, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder para sempre. Foi isso que nós estudamos na última lição, tratando então do grande juízo. Quando nós voltamos, citamos o capítulo 19, a respeito da besta e do falso profeta. Depois fomos no versículo 10 do capítulo 20, mostrando que o diabo também foi lançado ali no lago que arde com fogo e enxofre, com tormentos ininterruptos. E também todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Todos esses já foram lançados. Então, os que vamos ver agora é depois da consumação, depois do juízo final, quando todas as coisas estão totalmente diferentes. E é isso que Jesus está nos revelando aqui, por vontade do Pai, através das visões de João. O que nós vamos contemplar nesses dias que estudaremos esses 2 capítulos finais de Apocalipse é olhar para depois do pecado, olhar para depois da limpeza, da purificação e da transformação. Esse texto que nós lemos aqui, ele é riquíssimo e claro, eu vou apenas dar uma pincelada aqui. E eu espero que o Espírito Santo não só coloque tanta alegria em você, que você queira chegar em casa, reler e estudar de novo esse texto, buscar mais de Deus para você nesse texto, porque ele é espetacular, e isso apenas como uma parte introdutória, fora aquilo que ainda vamos ver no restante do capítulo 21 e 22. No capítulo 21, como nós ele não está passando, está voltando. Vamos lá. Isso. O João, no versículo 1, na primeira parte, o que você lê aí, por favor? Obrigado, Paula, mas eu quero ouvir todo mundo junto com a Paula. Vamos lá? Isso aqui é muito importante para a gente ter uma definição do que é essa nova terra e do que é esse novo céu. O novo céu, você já sabe, porque o céu descerá para a terra e se unirá, porque onde está Deus é o céu. Mas aqui está falando no sentido de universo, do todo. Tudo é novo. João viu a presente terra, esta terra, purificada, renovada, reformada, vi nova terra e novo céu. O que nós podemos provar, então, biblicamente, que é esta terra onde nós habitamos? Tem alguns versículos, mas antes dos versículos, os termos usados. Tem 2 termos do grego para a palavra novo, que serve para a palavra novo, diferentes contextos.
Tem duas palavras, uma é neos e a outra kainós, sendo que uma é para o novo criado, daquilo que não existe vem a existência. Por exemplo, você constrói uma casa, então você tem uma nova casa, e essa casa veio à existência, ela não existia, então é neos. Mas o termo kainós é uma casa já existente em que você reforma, renova, e ela se torna uma nova casa, mas agora reformada. E o termo aqui usado, novo céu e nova terra, é o segundo aí exposto, kainós, que significa então um novo restaurado. Nós temos esta palavra anunciada também. Não está aqui registrado, mas me veio à mente aqui agora, na segunda epístola de Pedro, vamos lá por gentileza, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, o versículo 13, leiam por gentileza, segunda de Pedro 3, 13. Eu acho que os irmãos não acharam. Vamos ler juntos, porque a gente precisa ler juntos, a gente soltar, porque senão está cansado do trabalho, não? Vamos ler juntos? Nós, porém, então, aqui também, o novo céu e a nova terra é o termo kainós, apontando para um novo restaurado, reformado, purificado. Como nós já vimos aqui os dois termos que diferenciam, e os termos para o dia da consumação da nova terra é o termo segundo explícito, então nós temos o que nos é anunciado a respeito do termo, mas nós temos pelo menos mais 2 versículos, eu vou usar apenas 2, pelo fato do tempo, que nos ajuda também a fortalecer isso. 1ª e 2ª de Pedro 3:10, está até projetado, eu queria que todos lessem, solte mais um pouquinho sua voz, parece que todo mundo ficou meio assustado com o Japão, e aí ficou meio preocupado com o Japão deu um aperto da seleção brasileira, aí ficou todo meio assustado, não é não? Vamos acordar então? Vamos juntos? Leamos. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com impetuoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro está nos informando que esta terra, inclusive está sendo entesourada para o dia do juízo, quando ela passará por um sistema de purificação, um superaquecimento. Haverá uma purificação nesta terra, apontando justamente para aquilo que nós acabamos de falar, para que ela seja transformada numa nova terra, uma terra purificada. Em Romanos 8, 20 e 21, leiam por gentileza. Como está a terra hoje? Amaldiçoada. Por quê? Porque a terra pecou? A terra merece estar amaldiçoada? Não. Não é por causa dela. Ela está amaldiçoada por causa de outra pessoa. Olha só o que ele diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas é algo imposto sobre ela. Imposto por causa do pecado de Adão. 2 pecados citados, porque você submeteu-se a Eva e comeu do fruto da árvore que eu disse para não comer. E Adão agora é responsável para uma maldição
que vai além da pessoa e estende-se à criação. E esta criação, por causa do pecado de Adão, ela passou a produzir espinhos e abrolhos, e ela tem todas as catástrofes possíveis na vida, na existência, na história, por causa do pecado do ser humano. E diz o texto que ela está ansiosa, esperançosa pela própria, quando o homem será purificado, manifestado na glória, para que ela também experimente isto. Então há uma transformação na terra, quando o Senhor vir buscar a sua igreja, separar do mundo. Então aqui você tem a terra sendo transformada, a terra sendo purificada, a terra sendo modificada. Então eu posso afirmar com base bíblica, não só em contexto de gramática, mas também em informações, que esta será a nova terra. Esta será a nova terra. E aqui está a diferença. Essa terra passará por uma transformação. Você olha para o céu e você fala, estou vendo o céu. Mas esse céu é o céu onde Deus está? É o céu de Deus? Porque você trata como céus aquilo que é apresentado, o firmamento e assim por diante. Novos céus, ou seja, tudo criado passará por uma transformação. Todo o universo, não apenas a terra, mas todo o universo criado passará por essa transformação. Tudo aquilo que você consegue ver e aquilo que você não consegue ver também. Né? Se você ir para Coríntios, segundo os Coríntios 12, segundo os Coríntios 12, Paulo diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu, apontando essa obra da criação. Então foi além daquilo que os olhos podem ver. Então toda a criação será redimida, tudo aquilo que foi criado, que você vê e aquilo que você não vê também. Ok? Muito bem. Além dessas provas, agora, nós temos algumas coisas que são importantes para a nossa vida, para dar seguimento. Então, será esta terra, a terra transformada. Só que essa terra será, então, purificada. E na parte B do versículo 1, você lê o seguinte: pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Primeiro, o mar aqui não é o mar literal, não significa que o mar deixará de existir. Não é que o mar é mau e por isso o mar não mais existirá. É que o mar é símbolo de turbulência, apresenta medo, ele é incontrolável. O salmista chega a dizer que Deus criou o mar para que a besta fera, para que o maior animal, a maior criado que possa meter medo. Salmo 104 fala sobre isso, para que ele possa brincar no mar. Então o mar é símbolo de tempestade, o mar é de grandes ondas, o mar é lugar perigoso. Lembra o que Paulo falou? Ele está andando e num dia o cara fala, solta o navio. E aí a água vai julgando, o vento vai julgando e vai batendo num lugar, batendo no outro. Então o mar é símbolo de tribulação, o mar é símbolo de medo, de dificuldade. Então quando fala que o mar não mais existirá, não é que as águas não mais existirão, as águas do mar, mas sim que aquilo que ele representa, simboliza, não haverá mais tribulação. Ali, nessa nova ordem, quando diz assim, o primeiro passou, o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, está dizendo que este mundo onde nós estamos, a antiga ordem, ela desaparece.
Nós estamos um passo na eternidade. Nós já estamos na eternidade, não aqui agora, mas no estudo de hoje. O dragão, a besta, o falso profeta, a meretriz, não estão mais ali nessa nova terra. Eles foram juntamente com o antigo universo, onde eles estavam e levavam a cabo o seu programa de iniquidade, não tem mais poder, eles não têm mais força, porque eles já foram condenados. Está lembrado do capítulo 19 de Apocalipse, depois do capítulo 20 de Apocalipse, tanto para o falso profeta, como para a besta, quanto para o diabo, como para os ímpios, todos lançados fora da presença de Deus. Então aqui nessa parte, quando ele diz assim, o primeiro céu e a primeira terra passaram, significa que a terra, na sua purificação, Deus retira dela tudo aquilo que é consequência do pecado. Aquele que instigou o pecado no homem, que é o próprio Satanás, diabo, e aqueles que foram contaminados e não se converteram e desenvolveram ali dentro de um relacionamento pecaminoso, andando sempre contra a vontade de Deus. Este povo não mais estará ali. Nós vamos citar mais à frente, mas se você olhar o versículo 8, está bem claro sobre isso. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, serão lá que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, eles não estão na nova terra. Esta é a diferença. Esta é a diferença. Nós somos levados para essa nova terra sem pecado. Nós somos levados para essa nova terra sem que Satanás, sem que todos os seus agentes estejam lá. E não é só uma questão da terra purificada, mas também um lugar sem pecado, no sentido da prática nossa como servo do Senhor. Veja o versículo 2, o que diz? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Aqui ele não está falando de cidade. Aqui ele não está falando de literalidade, ele está falando do povo de Deus. Jerusalém, cidade santa, apontando primeiro para o contraste entre aquilo que você tem hoje da Jerusalém atual para Jerusalém celestial. E a Jerusalém celestial não quer dizer um limite de terra, mas um povo separado, um povo purificado. Ela é chamada santa porque o pecado não mais faz parte dela. Ela é a igreja santa do Senhor, também denominada como a noiva do Cordeiro. E de que forma que o nosso pecado então foi extinto? De que forma que ele deixou de existir? Em Cristo. Porque em Cristo nós somos ressuscitados em corpo glorificado. Nós já falamos sobre a ressurreição e a glorificação. Nós somos ressuscitados num corpo sem pecado. Não é só a ausência do diabo, não é só a ausência da besta, não é só a ausência do falso profeta, não é só a ausência dos ímpios, não é só a ausência daqueles agentes de Satanás, dos demônios, de todos eles, mas é também a ausência da nossa natureza pecaminosa. Por isso, ele vê uma cidade santa, a Nova Jerusalém. Uma cidade santa, uma cidade sem pecado. Não haverá nenhuma possibilidade de pecado ali nessa nova terra, ou aqui nessa nova terra, porque nós já estamos na glorificação. Agora, tem mais que isso. Você tem também algo espetacular, porque essa nova terra será um lugar glorioso, não é só pela ausência disso que nós falamos, mas também pela presença gloriosa do nosso Deus. Olha só os versículos 3 e 4, vamos ler juntos? Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja, você tem noção do que é isso? Sabe, quando eu estava meditando nisso e transcrevendo isso para a tela, eu fiquei assim, sabe, usando aqui uma palavra do nosso irmão Hernandes, né? Estupefato. Eu fiquei assim, maravilhado, porque a gente não tem noção disso. Olha só o que ele diz: Deus descendo para habitar conosco. Você já imaginou isso? Você já imaginou essa grandiosidade que nós experimentaremos em Jesus? Que comunhão será esta? Quando você poderá contemplar o Santo, Santo, Santo. Este Santo, 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 habitando com pecadores redimidos, agora glorificados, não mais pecadores, mas que Deus trabalhou, Deus formatou, Deus levantou, Deus purificou, Deus conduziu de tal maneira que a perfeição do sacrifício de Cristo foi capaz de tirar qualquer possibilidade, qualquer manchinha que pudesse deixar em nós na hora da ressurreição. Sabe, e nós estaremos encontrando com o nosso Deus. E aqui me vem à mente, eu sempre falo isso, né? Me vem à mente o Jardim do Éden. Lembra quando Deus expulsou Adão e Eva, dona Délia? Lembra disso? Deus não só expulsou, o que ele fez? Ele proibiu o retorno, sob pena de morte. Porque não eram só querubins que estavam ali, tinha uma espada reluzente ali. Ele proibiu o retorno porque o homem não tinha mais possibilidade, não tinha como Deus conviver com o homem. Porque o homem rebelou-se contra Deus. O homem decidiu pecar contra Deus. O homem decidiu afastar-se de Deus. E agora, afastado de Deus, o homem está morto, seu delito e pecado, e não existe uma fagulha no homem que pudesse reacender a vida que ele tinha antes. E por isso, Deus não pode ter contato. Ficou agora uma inimizade entre nós e Deus. E Jesus Cristo nos leva de volta ao jardim do Éden, a presença de Deus, do Deus Santo. Ele desce, Ele transforma o jardim, Ele volta para o jardim e Ele nos faz habitar juntos numa comunhão deliciosa, maravilhosa, no sentido pleno da palavra. Gente, isso é maravilhoso. Sabe, a gente não consegue expressar isso em palavras. É por isso que a gente tem que ansiar o retorno do Senhor. Veja bem, nós estaremos ali na presença do Senhor Jesus, face a face. Face a face. Mas nós também veremos o trono da glória de Deus. Porque Ele estará habitando conosco na pessoa de Cristo, mas nós veremos a glória de Deus. Agora tem uma coisa, dona Brenda. Paulo fala isso em 1 Coríntios 13. Hoje vemos como em espelho obscuro, mas naquele dia o veremos verdadeiramente como Ele é. Se já é delicioso olhar para Jesus, se é maravilhoso encarar o caráter de Jesus, se é doce estar com Jesus hoje, imagina ali, contemplando a face do Senhor Jesus, sem pecado, sem a limitação do pecado, sem a maldição do pecado. E com isso, a morte não está lá, ela está fora. A dor lá não existe. O luto foi banido. Os pecadores, quando eu estou falando pecadores, na ação de pecar, lá não estarão. Porque lá nós não mais pecaremos.
Você e eu estaremos num estado tão maravilhoso, tão glorioso, que se a gente tomasse conhecimento disso agora, eu acho que a gente oraria mais para que o Senhor voltasse, sabe? E a gente pregaria muito mais a palavra, sabe? A gente seria até um pouco enjoado, né? Até um pouco enjoado, assim, mas aquela pessoa que está sempre buscando, querendo, falando, tentando para que o outro também conheça Jesus. Sem ser que aquela pessoa que se acha, né? Mas assim, aproveitando as oportunidades, para que as pessoas também possam experimentar isso. Eu experimentarei isso, você experimentará isso. Um lugar glorioso. Aí eu começo a imaginar aqui, aí são conjecturas. Eu começo a imaginar aqui uma coisa. Se o alimento aqui, ele é delicioso, quando alguém não está comendo, porque não está bem de saúde. Imagina o alimento colhido, realizado ali na nova terra. Se é bonito você ver os meninos aqui tocando, cantando, nos dirigindo, algumas pessoas têm vozes mais afinadas, né? Eu tenho mais desafinado, é assim, nós vamos lidando com a situação. Se é gostoso você ouvir um instrumento bem tocado, se é gostoso você ver uma tela bem pintada. Agora imagina o artista ali. Imagina isso, se às vezes a gente está aqui e a gente começa a cantar e a meditar e o som que é produzido tanto pelas vozes, como pelos instrumentos e pela mensagem cantada, nos encaminha para um local de emoção na presença do Senhor. Imagine ali. Olha, eu preciso só voltar um pouquinho aqui, porque olha só, o capítulo 5 do mesmo Apocalipse. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 8. Agora versículo 9. Esses, quem são? Olha só, os 4 anciãos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos. E aí os 24 anciãos é a igreja, 12 patriarcas, mais 12 apóstolos, simbolizando a igreja toda. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão para sempre. Agora, ele vê não só os 4 seres viventes, mais os 24 anciãos, mas ele vê muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força, e honra, e glória, e louvor. Mas não para por aí. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, toda, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Imagina você lá com a sua emoção purificada, fazendo parte desta adoração. Primeiro, os 4 seres viventes, mais os 24 anciãos. Depois, milhões, milhões e milhares de milhares de anjos. Depois, toda a criação, tudo em adoração ao nosso Senhor. Que espetáculo! Como será maravilhoso! Aqui de vez em quando, você vê aqui os que estão tocando aqui, cantando, quando erram uma notinha, um olha para o outro, aí às vezes dá uma desentoadazinha aqui no acordezinho aqui, que pegou um pouquinho errado ali e tal. Lá não! Lá tudo de forma maravilhosa e tudo perfeito, na presença do Deus perfeito. E Ele nos concede isso. Nós estamos lá, e estamos lá por causa de Jesus. Irmãos, isso aí deveria despertar em nós muita alegria. Muita alegria. A gente deveria ser muito mais alegre do que a gente é.
porque não tudo neste mundo aqui ficaria pouco perto da grandeza que é. E eu posso provar isso, não só eu estou pensando isso não. Eu copiei isso do nosso irmão, o Paulo, o apóstolo Paulo. Olha só o que diz em Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E aí ele vai falando. Então ele falando que todo sofrimento, eu vou falar, Paulo não sofreu como nós sofremos. Paulo não teve uma gripinha. Paulo não teve uma sinusite. Não só isso, ele teve também algumas coisas, algumas enfermidades, mas ele apanhou muito. Ele foi preso pelo menos 2 vezes. Ele sofreu muito, ele foi apedrejado, ele foi perseguido. E ele está dizendo que a leve e momentânea tribulação ou sofrimento não pode ser comparado com a glória por vir a ser revelado. O que ele está dizendo, o que nós acabamos de falar aqui, era para fazer a igreja do Senhor vibrar. Era para a gente estar muito atento, querendo cada vez mais, porque isso é maravilhoso. Eu fico repetindo, porque não tem como expressar o que está ali. Além desse lugar glorioso, olha só que algo maravilhoso. Será tudo novo. Obra sobrenatural. Olha para mim, leiam para mim o versículo 5, por favor. Bem forte. Com a alegria do céu. Se ler baixinho aqui, nós vamos voltar. Deixa eu dizer uma coisa. Se vocês votarem em mim, eu prometo renovar a sua rua, reformar o seu bairro, colocar segurança, vou fazer do seu bairro, da sua cidade, a melhor cidade. Ou, se eu estiver no lugar do Estado, aí não, já vou trabalhar de tal maneira que o Estado vai ser o lugar mais seguro. São essas as palavras, né? Aí, se o presidente ele repete a sua candidatura, a promessa é, não consegui dar outra, mas agora eu consigo. Não fiz não, mas agora eu faço. Aí você fica assim, tem que votar no fulano porque ele vai fazer, porque ele vai falar, porque ele é isso, ele é aquilo outro. Aí ainda tem pai de um, pai de outro, e vai... Gente, nunca mudou e nunca vai mudar. Tem momentos menos ruins e tem momentos mais ruins. Mas só mudará quando o Senhor Jesus voltar e transformar este mundo. Eis que faço novas todas as coisas. É claro que isso não me tira a responsabilidade de uma escolha bíblica para escolher em quem vou votar. Lógico, eu não estou dizendo para você não fazer isso. Mas eu estou querendo dizer para você o seguinte, que nenhum homem, por mais honesto que ele seja, ele conseguirá fazer com que este mundo seja um paraíso. Só Jesus pode fazer, e é isso que ele está dizendo. E é aquele que está sentado no trono, ele tem o poder, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o imperador dos imperadores, ele domina os dominadores. Ele pôs o Lula onde ele está, ele pôs os ministros do Lula onde estão, ele pôs os deputados federais, ele pôs os senadores, ele pôs os governos estaduais, ele pôs, cada autoridade foi ele que pôs, e se pôs, se é homem mau, se é homem bom, é porque é de acordo com aquilo que o seu povo merece. Mas ele tem domínio sobre isso, ele tem domínio sobre a igreja, ele tem domínio sobre os pastores, sobre os presbíteros, sobre cada membro, ele tem domínio sobre todas as coisas, e é ele que vai fazer a coisa nova, é ele que vai transformar. E de que forma? Como ele já disse, condenando Satanás, penalizando, jogando lá, juntamente com todos os seus, e nos fazendo ressuscitar sem pecado,
terra será então sem pecado. Só o dia que a terra estiver sem pecado é que a terra ficará boa. Não tem outro jeito, não tem outro meio. É por isso que ele encerra dizendo: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe é no lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte. Ou seja, separados. Somente os eleitos de Deus habitarão a nova terra. E não é porque eles são bons, é porque Deus os fez bons, transformando-os na morte e ressurreição. E ele diz o seguinte, olha só, versículo 6, disse-me ainda, tudo está feito. O que é que isso significa? Que não tem mais nada para se fazer. Você não precisa fazer uma coisinha lá. Você vai viver a plenitude da santidade. E ele diz ainda, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alfa e ômega é a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, ou seja, ele é pleno. Jesus é pleno, o começo e o princípio e o fim. E ele, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós seremos eternamente saciados com a água da vida. Vamos começar a partir de hoje a investir muito mais no conhecimento de Jesus? Vamos buscar mais o Senhor? Vamos querer adorar mais o Senhor? Vamos morrer para nós mesmos? Porque esta é a promessa para nós. Eu confesso que eu gostaria que hoje nosso templo estivesse superlotado. Porque isso aqui é algo maravilhoso de esperança para todo filho de Deus. Alguma dúvida? Não havendo dúvida, vamos concluir. Que privilégio ser filho de Deus, restaurado em Jesus Cristo. Volto a falar, a gente não tem noção do que é isso. Eu acho que a gente não tem noção. Eu acho que nós precisávamos mais um pouquinho do Espírito em nossa vida, e por isso, pode pedir que Ele dá. Pode buscar que Ele, você encontra. Pode bater que Ele abre. Quando você pede o Espírito Santo, Ele vai lhe dar. Plenitude do Espírito Santo. Mas você tem que bater, tem que pedir, tem que buscar e bater. Não basta você pedir e deixar que Ele venha. Ô Senhor, abençoa, eu quero fazer um concurso, ilumina-me. E não estuda. Aí vai chegar lá, você vai abrir e vai, não estou entendendo, Senhor. Você não estudou, né? Mais ou menos assim. Está lembrado da frase que eu já falei aqui da minha professora, ex-professora, né? Falecida já, professora de português. Um colega chegou perto dela e disse assim, professora, não fiz uma boa prova, e eu orei tanto. Aí ela disse, mas você estudou tanto? Porque oração sem ação é provocação. Querida e saudosa professora Regina, do seminário, uma mulher que foi um instrumento de Deus para me ajudar, me tornar menos ruim no português. Mas que privilégio ser filho de Deus. Que privilégio ser filho de Deus. Tudo que merecidamente sofremos aqui será finalizado. Gente, desde 1900 e alguma coisa, eu não sentia dor de dente. E como havia lá naquele tempo, lá no tempo de vocês, mais velhos aí, a gente extraía qualquer dente, não era isso? Tinha uma marchinha, vai lá, arranca isso. E arrancava o dente. Então, a falha de um dente fez com que o outro fosse descendo. E aí, já há anos, a doutora Nini diz assim, olha, esse dente vai ter problema.
E aí a raiz ficou muito exposta. Então tudo que eu colocava na boca ficava ali uns 5 minutos doendo. Bom, já teve dor de dente sabe o que é dor de dente. Quem já teve dor de ouvido sabe o que é uma dor de ouvido. Quem teve qualquer dor sabe o que é qualquer dor. Não terá mais dor lá. Não terá. Tudo acabou. Tudo acabou. Porque todo sofrimento, seja emocional, seja físico, o que for, é consequência do pecado. E como o pecado não estará lá, a maldição do pecado não estará lá, e nós não seremos mais pecadores lá, então nós também não teremos mais esse problema. Um dia santo e glorioso, tudo será renovado. Tudo será renovado. Deus habitará conosco, oh glória, mas não mais teremos a morte. Gente, desde quando a morte existe, hein? Quem se lembra aí? Desde quando, hein? Desde sempre, né? Desde sempre. Nasceu o primeiro, nasceu o segundo, cresceu, o primeiro matou o segundo, e daí para frente, depois do pecado, a morte. Mas nós estamos acostumados com a morte? Aí tem uma pessoa idosa, dando trabalho, aí você fica assim, nossa, estou cansado. Aí o dia que aquele morre, você chora. Você chora. Uma coisa é cansar fisicamente, outra coisa é cansar emocionalmente, mas outra coisa é a pessoa morrer. Não haverá mais morte. E para melhorar, seu ente querido que morreu no Senhor Jesus, ele não permanecerá morto. Ele estará aqui. Estará aqui. A morte não mais existirá, a dor não mais existirá, as lágrimas, o luto, as tribulações, nem o pecado e nem os pecadores. Seremos santos no sentido real da palavra, puros e sem culpa nenhuma. E ainda nem mais seremos tentados, nem possibilidade haverá. Eu posso pedir um glória a Deus aqui? Glória a Deus, glórias a Deus. Porque, meus irmãos, é algo maravilhoso. Na verdade, eu estou, desde o primeiro dia da primeira aula, lá no ano passado, ansioso para esse estudo de hoje. Porque eu sabia que algo maravilhoso estaria no nosso coração. Vamos encerrar? Coloquemos-nos em pé e vamos